Essa ansiedade lhe rouba o fôlego? Eu acalmo sua mente e lhe proporciono descanso. Você já sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse girando depressa demais, enquanto dentro de você tudo desmorona em silêncio? Como se uma mão invisível apertasse seu peito e te roubasse o ar, exatamente quando você mais precisava respirar fundo e encontrar paz? Essa ansiedade que te consome, que invade sua mente nos momentos de silêncio, que te acorda no meio da noite com o coração acelerado e pensamentos que não te deixam em paz. Essa ansiedade tem nome, tem raiz, tem causa, e Jesus conhece cada parte dela. Muitas vezes você tenta esconder, disfarçar, fingir que está tudo bem, mas por dentro o caos é constante. Os pensamentos não param. A angústia é como uma onda que te afoga por dentro. Você sorri por fora, mas sua alma grita por socorro. E é exatamente nesse momento, quando a ansiedade te rouba o ar e te faz pensar que está sozinho, que uma voz suave e poderosa sussurra ao seu coração: eu calmo a tua mente, eu te dou descanso. Não é apenas uma promessa, é um chamado, um convite divino. Jesus quer tomar esse peso que você carrega no peito, quer libertar sua alma dessa prisão silenciosa. Mas para isso, você precisa escutar até o fim, porque há algo oculto por trás dessa ansiedade que ninguém nunca te contou. Um segredo que foi escondido por séculos. Algo que só os que têm ouvidos espirituais para ouvir conseguem compreender. E talvez você nunca tenha ouvido isso antes, porque o tempo ainda não tinha chegado. Mas hoje, esse tempo chegou. Hoje, essa mensagem te encontrou porque Jesus te viu, porque Ele sabe exatamente o que essa ansiedade está fazendo com você. E Ele decidiu colocar um ponto final nessa opressão. Existe uma verdade que está prestes a ser revelada, uma chave espiritual que muda tudo. E ela será entregue neste vídeo. Então, respire fundo, feche os olhos por um instante se puder, sinta, porque algo está prestes a ser quebrado dentro de você, não pelo seu esforço, mas pelo poder da palavra que liberta, que acalma, que cura. Se a ansiedade te rouba o ar, prepare-se para sentir o sopro do Espírito trazendo vida de novo ao seu interior. Você vai entender por que sua mente está sendo atacada desse jeito e por que essa batalha espiritual tem sido tão intensa. Mas, sobretudo, você vai experimentar algo que o mundo jamais poderia te oferecer: descanso verdadeiro, paz que ultrapassa o entendimento. E isso só Jesus pode dar. Continue, não saia daqui. Você precisa ouvir o que vai ser dito. Se você sente que essa ansiedade está te sufocando por dentro, escreva nos comentários: Jesus, eu preciso do teu descanso. Escreva com fé, porque ao declarar isso, você está entregando seu coração nas mãos dele, está rasgando o véu da angústia e clamando por alívio. E se essa frase saiu da sua alma como um grito silencioso, não segure. Deixe nos comentários: Jesus vê, Jesus ouve e Ele age. Curta este vídeo como um ato de fé, porque quando você clica no like, essa mensagem alcança outras pessoas que também estão sendo esmagadas por essa ansiedade que rouba o ar, que rouba a vida. Esse simples gesto é uma semente de evangelização. Um clique que pode salvar alguém. E se essa palavra está tocando sua alma, não apenas assista, faça parte dessa comunidade. Aqui, você não está sozinho. Aqui, você encontra direção, consolo e força. Inscreva-se no canal porque toda semana Jesus fala. E quando Ele fala, cadeias se quebram. Compartilhe com alguém que você sabe que está lutando por dentro. Pode ser exatamente isso que vai impedir alguém de desistir. E permaneça comigo até o final, porque Jesus revelou algo muito importante sobre essa ansiedade que você sente. E você precisa ouvir antes de sair desse vídeo. Algo que vai mudar sua forma de lidar com essa opressão invisível. Algo que vai revelar o porquê de tudo isso. Respire fundo e abra seu coração. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem foi marcada no céu para te encontrar. Prepare-se,
porque Deus pode falar diretamente com você hoje. Sansão, cego pelas consequências de suas decisões, tateava as paredes frias de Dagon, enquanto o aroma do escárnio pairava denso no ar filisteu. Os grilhões em seus pulsos eram mais do que aço. Eram o peso esmagador de uma história marcada por escolhas que agora pareciam irreversíveis, por promessas não cumpridas, por ares de ansiedade sufocante que roubavam qualquer esperança de descanso. O homem que já rasgara leões e portões a mãos nuas, agora se via reduzido a espetáculo de humilhação, ouvindo as risadas que atravessavam sua alma e sentindo na pele que tinha falhado não apenas consigo, mas, sobretudo, com o Deus que um dia o capacitara. Quantas vezes você já se viu assim, exaurido pelo fracasso, com a mente gritando numa prisão sem janelas? O fracasso, quando invade o coração, adoece o fôlego. Ele rouba a paz, transforma noites em labirintos de angústia. E por dentro, uma voz sussurra: não há como voltar atrás, você não merece nem ser visto. Sansão sentia sobre as costas e no peito o peso de um destino que ele mesmo ajudou a traçar. E isso é, muitas vezes, o que faz a ansiedade parecer invencível. O sentimento de que somos os próprios arquitetos de nossa ruína. No entanto, ali, no centro daquele templo inimigo, um sopro de esperança atravessou as ruínas da autocompaixão. O cabelo de Sansão estava começando a crescer. Havia um sinal quase imperceptível de restauração em meio ao opróbrio, porque Deus não estava alheio à queda, nem indiferente ao desespero daquele que parecia ter desperdiçado tudo. É fascinante. Sansão não pediu a Deus que o poupasse da vergonha, mas clamou com vulnerabilidade, com a alma nua: acuerda-te de mim, ó Senhor. Ele não pediu aplausos, nem retorno ao antigo posto, mas apenas que Deus o notasse. Isso basta. Você, assim como Sansão, já percebeu como o fracasso faz a ansiedade intensificar o medo de nunca mais ser aceito, visto ou restaurado? Às vezes, a mente se prende nos erros passados, fazendo da culpa o seu cárcere particular. Nesses momentos, palavras como descanso e paz interior soam distantes, mas a verdade é que o Deus que acalma tempestades também é aquele que visita cárceres interiores e devolve dignidade aos cativos do fracasso. Talvez você ache que sua trajetória está manchada demais, que as escolhas erradas sufocaram para sempre qualquer possibilidade de recomeço. Talvez a vergonha seja um fantasma te impedindo de respirar fundo, a ponto de todo o seu corpo clamar por alívio e sua alma implorar por um novo começo. Mas e se eu te dissesse que esse mesmo Deus que ergueu Sansão das cinzas está ao alcance do seu clamor? Não importa o quão abissal tenha sido a queda, quando o próprio Deus se inclina para ouvir aquele que perdeu tudo, é impossível não sentir um sopro renovador no peito. Sim, a ansiedade intensificada pela sensação de fracasso quer te convencer de que o presente é o espelho definitivo do seu valor. Mas Sansão, mesmo esmagado, encontrou em Deus o poder para transformar o fim esperado em um novo propósito. O fracasso não define quem você é. Ele pode, na verdade, ser o solo fértil do reencontro. Em meio à escuridão, a voz de Sansão não era de autoconfiança, era um suspiro de dependência total. E foi exatamente aí que Deus irradiou presença. O versículo ressoa como um grito de socorro e redenção. Acuerda-te de mim, ó Senhor. Nessas palavras está o segredo do descanso verdadeiro para a mente ansiosa. A lembrança de que Deus não se esquece dos seus, mesmo quando todos ao redor já desistiram. Você sente que a ansiedade te suga o ar porque tenta carregar sozinho o peso de fracassos irreparáveis? Quantas noites você já perdeu, remoendo o que poderia ter sido diferente? Não há sono reparador onde há condenação, nem tranquilidade possível se não soltamos o controle e nos rendemos à graça que renova. Deus acalma seu espírito não removendo as consequências, mas entrando com você no meio delas.
ressuscitando propósito onde só havia cinzas. Está disposto a enxergar, assim como Sansão, que o final trágico que as circunstâncias pintam pode não ser a última palavra do céu sobre a sua vida, e agora olhe para o seu próprio caminho. Quantas vezes a sensação de ter falhado te aprisionou, tornando impossível experimentar sossego interior? Será mesmo que fracasso é sinônimo de derrota definitiva? Ou será que, sob a superfície da ruína, existe um reinício que só quem toca o fundo é capaz de viver? Não permita que a ansiedade roubada pelo erro apague a verdade de que o Senhor se lembra. Deixe que esse clamor, "Acuerda-te de mim, ó Senhor", seja ecoado no seu coração, e ao declará-lo, perceba que o Deus do impossível, aquele que devolveu força a Sansão, pode acalmar sua mente e restaurar sua paz, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Se essa narrativa tocou profundo em sua realidade, se você vê em si mesmo marcas de Sansão, cicatrizes de erros, o vazio de uma vida que perdeu a direção, escreva nos comentários: "Deus, lembra-te de mim e me restaura". Seu ato de fé pode ser o início de um romper que vai além das grades visíveis ou invisíveis do fracasso. E quem sabe esse testemunho inspire outros a buscarem o mesmo descanso. Mas isso não é tudo. Existe ainda uma dimensão mais surpreendente sobre o poder de recomeçar mesmo quando tudo parece destruído. O que está para ser revelado pode mudar totalmente o sentido do seu caminho. Ela estava na soleira, mãos trêmulas, olhos fixos na última luz dourada que o sol ainda insistia em lançar sobre a terra ressecada de Sarepta. O cheiro de fumaça do fogo baixo se misturava ao aroma quase irônico de pão, porque o pão prestes a ser feito era, na verdade, um sinal do fim. Último punhado de farinha, último fio de óleo, última esperança. A ansiedade apertava o peito da viúva. Aquele peso insuportável que rouba o ar, que cala a fé, que sufoca a mente com dúvidas incansáveis e perguntas sem resposta. Ela sentia o amanhã como um gigante faminto, pronto a devorar tudo que lhe restava ainda hoje. E sua preocupação não era só consigo. A fome do filho, a fragilidade do corpo pequeno que dependia dela, toda a responsabilidade de sobreviver quando o mundo parecia ter esquecido que ela existia. O medo do futuro era concreto. O vazio na despensa era quase um eco do vazio no coração. Para quem tem contas atrasadas, dívidas, compromissos que se acumulam como nuvens pesadas em céu sem saída, cada manhã é uma batalha para respirar, para crer, para levantar da cama. A ansiedade financeira esmaga sonhos e rouba o alívio do sono, como se cada batida do relógio fosse uma cobrança a mais, uma gota a menos de esperança no pote já seco. Por que, Deus? Por que me deixas chegar a este ponto? O grito silencioso da viúva se assemelha ao clamor de tantos que hoje mal sabem como passar o próximo mês. Será mesmo que confiar é o suficiente? Será que alguém pode descansar quando a ansiedade não só toma conta da mente, mas também invade a casa, as contas, as refeições, o olhar preocupado das crianças? E então, numa virada que ninguém esperava, entra em cena um homem exausto da estrada, barba empoeirada, olhos de promessa. Elias não pergunta se ela pode ajudar, apenas declara, como se não visse o desespero, como se ignorasse o fato de que aquela mulher está prestes a preparar a última refeição de sua vida. "Dá-me um pouco de água e um pedaço de pão", ele pede. Soa absurdo, quase cruel. A viúva hesita, confessa sua realidade. "Solo tengo un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y después muramos." A honestidade da dor corta fundo, expõe a ferida. Não há mais espaço para fingir força. Elias, porém, responde aquilo que a ansiedade nunca diz. "No tengas miedo, haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta de ello y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo."
Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la tinaja de harina no escaseará, ni la vasija de aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Primera Reis 17, 13, 14. É um convite à fé que bate de frente com a lógica, com o terror do futuro, com o pânico de não ter o suficiente. Essa cena biblicamente crua não traz apenas um ensinamento antigo. Ela é um choque para todos que hoje acordam com medo do saldo negativo, com notificações de cobranças no telefone, com a mente que não descansa, porque o amanhã parece maior do que toda a força disponível. O milagre não começou quando a farinha multiplicou. O verdadeiro milagre começou quando, ainda tremendo de ansiedade, aquela mulher decidiu colocar algo, ou melhor, alguém, acima do seu próprio medo. Porque a ansiedade quase sempre é fruto do desejo de controlar o que não podemos. Mas descanso verdadeiro só nasce quando entregamos o controle a quem realmente pode transformar o impossível. E não é estranho pensar que muitos hoje repetem em silêncio o gesto da viúva. Seguram nas mãos os últimos recursos, fazem as contas, sentem o suor frio da preocupação pingando nos pensamentos. Tudo isso enquanto tentam decidir se arriscam confiar mais uma vez. Mas e se o escândalo da fé for justamente dar antes de ter, confiar antes de ver, crer antes de sentir qualquer alívio real? E se a paz interior não for a ausência de problemas, mas a convicção de que não estamos sozinhos diante do vazio? Porque a promessa para quem vive sob o peso esmagador da ansiedade financeira é a mesma. La tinaja de harina no escaseó, ni la vasija de aceite disminuyó, conforme la palabra que el Señor había dicho por medio de Elias. Primera Reis 17:16. Quando entregamos a primeira porção a Deus, seja nosso tempo, nossos recursos, nossa confiança, abrimos espaço não para a mágica, mas para o cuidado constante de um pai que enxerga lá na frente. Não é que os problemas somem de uma hora para outra, mas é que o fôlego volta, o ar retorna, a mente encontra calma onde só havia medo, porque a promessa é de provisão diária, não de depósitos gigantescos que eliminam toda a preocupação do futuro. Veja, a ansiedade não é apenas uma emoção solta. Ela habita o concreto da vida, o prato vazio, a dívida crescente, a sensação de insuficiência. Mas e se eu te dissesse que é justamente nesse contexto de escassez e desespero que o milagre se faz mais visível? Quem hoje está sufocado pelo medo do amanhã pode experimentar o refrigério da presença de Deus no detalhe pequeno da farinha que não acaba, no óleo que insiste em durar, no pão que basta para mais uma refeição, mais um dia, mais um passo. Será mesmo que o grande segredo não está em fazer do pouco um ato de entrega, uma declaração prática de que a ansiedade não vai ser mais senhora da sua casa? Quantas vezes você já deixou de servir, de ajudar, de confiar, porque o medo era maior do que a fé? Talvez o maior roubo da ansiedade seja esse: tirar de você a coragem de confiar para além do que os olhos veem. Agora, pare e reflita. Você realmente acredita que entregar a Deus o primeiro lugar nas suas finanças, nas suas escolhas, na sua esperança é loucura? Ou é o caminho para finalmente experimentar descanso real? Jesus veio não para ensinar um método de multiplicação, mas para nos mostrar que quando Ele está no centro, até o pouco se torna suficiente. Não é autoajuda, é promessa, é descanso, é milagre cotidiano. E aqui eu quero te desafiar. Se você já chegou ao limite, ao momento em que tudo em você grita por socorro, declare nos comentários: hoje eu decido confiar no cuidado de Deus. Que esse comentário seja sua bandeira de fé, seu grito de liberdade diante da ansiedade financeira que ameaça roubar seu ar e sua paz. Mas não pense que essa história termina aqui. Há uma verdade ainda mais profunda, um detalhe quase despercebido por todos aqueles que acham que a solução é apenas mais esforço, mais controle, mais matemática.
porque existe um segredo escondido justamente ali, na interseção entre desespero e entrega, entre escassez e confiança. E quando essa revelação for desvendada, ela pode não só transformar sua vida financeira, mas também o modo como você olha para todo tipo de ansiedade. Prepare-se, pois o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acredita sobre descanso e o verdadeiro suprimento da alma. Zaqueu já estava de pé na beira do caminho, quando o burburinho cresceu e o povo começou a se acotovelar. Ele não era ninguém ali, ou pelo menos era isso que sempre sentira. A multidão se impunha como um muro, cada rosto virado, cada olhar de desprezo, cada cochicho sobre o pecador que cobrava impostos para Roma. O sentimento de indignidade era um peso constante, sufocante, quase como se não coubesse ar suficiente no mundo para preencher seu peito. E é nessa atmosfera densa de rejeição, de profunda ansiedade sobre quem ele era e se algum dia seria aceito, que Zaqueu tenta, mais uma vez, se encaixar. Ele não se vê digno nem de estar ali, menos ainda de ser notado. Tentou se esconder atrás de roupas melhores, de uma posição que o mundo dizia invejável, mas por dentro tudo era ruína, a própria imagem corroída. O eco dos insultos, a vergonha enterrada nas noites solitárias. O esforço de Zaqueu para ver Jesus não era apenas curiosidade, era um grito sufocado por pertencimento. Quantas vezes você já sentiu esse vazio, essa sensação de que sua aparência, sua história, suas marcas e falhas são evidentes demais para que alguém realmente veja valor em você? A ansiedade sobre a autoimagem despedaçada não é apenas estética, é existencial. Rouba o ar, bloqueia a esperança, faz com que cada tentativa de olhar nos olhos dos outros revele apenas medo de julgamento. No entanto, naquela tarde, algo inesperado acontece. Jesus, cercado pela multidão, para. O fluxo da marcha diminui, os murmúrios se calam e todos olham para cima. Jesus olha para cima e encontra Zaqueu encarapitado em um galho, tentando ser invisível, sem saber que seria o centro da cena. Zaqueu, dá-te prisa, desciende, porque hoje é necessário que posse eu em tu casa. O impacto dessa voz, quebrando séculos de silêncio interior, é como uma explosão de luz em um cômodo escuro. Jesus não apenas vê Zaqueu, ele o chama pelo nome, declara que quer estar na companhia dele exatamente do jeito que ele é. Não há condicionalidade, não há exigência de mudança prévia, não há máscara alguma a ser vestida. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19:9. Isso não era apenas uma frase. Era a reconstrução de identidade, a restauração da dignidade, o sopro do ar de vida, onde antes só havia poeira de humilhação. E aqui está o choque. Jesus não se importa com a opinião pública sobre quem você foi. Ele não permite que as narrativas negativas da multidão definam quem será honrado com sua presença. Zaqueu não precisou provar nada, não precisou limpar suas feridas antes de receber o olhar de aceitação. Muitas vezes nos afogamos na crença de que precisamos consertar nossa imagem, corrigir nossa história, reduzir quem somos a uma versão minimamente tolerável para os padrões à nossa volta. Mas esse é exatamente o erro que te prende. Acreditar que a salvação, o repouso para sua mente ansiosa, depende de você apresentar algo que já esteja restaurado. E se eu te dissesse que o próprio Jesus deseja te visitar no lugar mais quebrado do seu ser, que ele escolhe a sua casa, a sua história, o seu corpo, com todas as cicatrizes, exatamente como você é, e isso basta para que a esperança comece a substituir a vergonha, a jornada de Zaqueu revela uma verdade chocante. Quem se sente indigno é exatamente o alvo do olhar de compaixão divina. E mais, a ansiedade que te rouba o ar, que se infiltra em cada comparação, em cada não sou suficiente, se dissolve quando você experimenta ser visto por Jesus. Ele não te olha através do filtro da multidão.
Ele enxerga além da superfície, além das falhas expostas, além do que você gostaria de esconder. O poder de ter a mente acalmada e finalmente respirar em paz está em permitir-se ser encontrado, não pelo aplauso dos outros, mas pela voz de Cristo anunciando: hoje eu escolhi estar com você. Quantas vezes você já se excluiu de oportunidades, de relacionamentos, de sonhos, porque acreditou que não merecia? Até quando você vai permitir que a ferida da autoimagem destruída dite o ritmo da sua vida? Existe uma salvação que não depende de seus méritos, mas do convite de Cristo. Existe um descanso reservado para quem está cansado de se disfarçar, de se diminuir, de lutar inutilmente para se sentir aceito. Zaqueu desceu correndo da árvore, e esse correr é símbolo do impulso de quem, enfim, ousa acreditar que merece ser amado. Não porque mudou, mas porque foi visto por quem nunca despreza o que está quebrado. Se você sente que essa ansiedade te rouba as forças, que a paz nunca chega porque sempre falta algo em você, saiba, o próprio Jesus declara que veio trazer calma para a sua mente. Ele não exige que você se esconda. Pelo contrário, ele para tudo só para te chamar à existência verdadeira. Sua presença é convite e restauração. Enquanto o mundo pode continuar olhando para suas quedas e rejeições, ele olha para o que pode ser reconstruído, para a beleza que ninguém mais percebeu. Isso não deveria te fazer repensar toda a sua luta de autoimagem? E se o que você mais tenta esconder é justamente o que será usado como instrumento de redenção? Hoje, eu te desafio a não silenciar mais sua dor, a não aceitar mais o papel de invisível. Essa mensagem é para quem precisa sair do lugar do medo e aceitar que a graça te visita com um nome e um endereço, o seu. Se essa palavra tocou fundo em sua ansiedade, se você precisa desse olhar restaurador sobre quem é, declare nos comentários: eu recebo a visita de Jesus na minha casa. Faça desse comentário uma convicção pública de que você não vai mais permitir que o desamor dite seu valor. Existe uma nova identidade esperando para ser construída sobre os escombros da rejeição. E, surpreendentemente, tudo começa com um encontro inesperado e transformador. Mas isso ainda não é tudo. Existe um segredo profundo sobre como Deus redefine histórias destruídas. E o que você vai descobrir adiante pode abrir portas que você nem imaginava serem possíveis. Na poeira do caminho, com a garganta seca e o rosto marcado pela vergonha, um jovem caminha sem rumo sob o sol impiedoso. Suas sandálias gastas arrastam pela terra, cada passo pesado pela culpa de quem já teve lar, mas trocou tudo por promessas vazias. Uma dor existencial consome seu peito. A sensação devastadora de ter perdido o norte, de não fazer mais sentido, de não saber para onde ir, nem o que é propósito. Tanto já foi tentado, tantos atalhos, tantas festas e mesas cheias, mas o vazio só cresceu, ecoando como um buraco negro dentro da alma. O filho pródigo está perdido, literalmente. A ansiedade de não pertencer mais invade sua mente e tira-lhe o ar, enquanto o vento carrega murmúrios de lembranças do lar, do cheiro do pão fresco, da aceitação do pai. Mas agora o que resta é o silêncio das escolhas erradas, a miséria da solidão e a insegurança de cada passo incerto na terra estranha. O jovem se pergunta se algum dia será possível encontrar novamente aquele abrigo, aquela paz, e se ainda é digno de tentar. Na caverna escura da dúvida, a voz da autocrítica grita: você é só mais um fracasso, uma página rasgada no livro da família, um coração disperso entre ruínas de sonhos. Não há ninguém à volta que compreenda a profundidade do desamparo. Aqueles que antes bajulavam, agora o ignoram. O mundo parece girar sem ele, e no meio da multidão ele se sente invisível, irrelevante. Por vezes, tenta convencer-se de que é forte o bastante para seguir sozinho, que vai reinventar o próprio destino.
Mas toda tentativa de preencher o vazio só aumenta a distância do que realmente importa. Não é só a fome física que corrói, é o desespero pelo sentido perdido, é a saudade da plenitude que só um lar, um abraço, uma palavra de aceitação podem oferecer. Nesses momentos, até as crenças mais arraigadas tremem. Será que Deus realmente se importa quando tomamos decisões erradas? E quando não conseguimos mais ouvir sua voz ou discernir se os próximos passos são certos ou tropeços? O filho pródigo, esmagado pelo peso das memórias e da incerteza, chega ao limite da exaustão emocional. Sua mente cansada clama por alívio, por alguém que traga calma, por descanso, não apenas para o corpo, mas para a alma que se perdeu em si mesma. Quantos que assistem agora não sentem a mesma opressão? Essa ansiedade sufocante que rouba o ar, esmaga o peito, faz tudo parecer inútil e sem direção. Quantos estão à beira de desistir, acreditando que é impossível encontrar paz ou recuperar um propósito? Mas então, no mais baixo dos vales, surge um momento de ruptura. O menino, entre lágrimas e lembranças, é sacudido por uma verdade simples, porém revolucionária. Não é o fracasso que define o ponto final da história, mas a decisão de levantar-se. O texto bíblico ecoa com força neste exato instante. Volverei à la casa de mi padre. Lucas 15:18. A decisão de retornar não apaga os erros, mas os enfrenta com humildade. O caminho de volta não precisa ser perfeito. Basta um primeiro passo, um desejo sincero de mudar a rota. É aqui, na entrega do controle, que a promessa de alívio real começa a se manifestar. Deus não exige discursos elaborados, nem gestos heróicos, mas um coração quebrantado e disposto a voltar. A resposta não está em racionalizar a culpa ou maquiar a dor, mas em aceitar o convite de recomeçar. Quando você sente que o mundo perdeu o sentido, que as portas se fecharam e o futuro é uma neblina espessa, lembre-se, a volta para casa é possível. Não importa o quanto você se afastou, o quanto as vozes do medo e da ansiedade tenham gritado, existe um pai esperando com braços abertos, pronto para restaurar o que foi partido e enxugar cada lágrima de frustração. O anseio pelo descanso, por paz mental, é saciado não na fuga ou no esquecimento, mas na reconexão com o que é eterno. Se a ansiedade tem sido sua companheira, se os pensamentos acelerados roubam seu sono e seu ar, saiba que existe uma promessa mais forte que todo o desespero. Eu calmo tu mente e te dou descanso. Não há erro grande demais, nem caminho longo demais para impedir a restauração que vem do alto. E agora, olhando para a sua própria história, pergunte-se: você já sentiu que perdeu o rumo e não consegue mais enxergar propósito na vida? Será mesmo que estar perdido é o fim? Ou pode ser o início de um reencontro radical com aquilo que é essencial? Quantos vivem repetindo que o tempo cura tudo, quando na verdade só o regresso ao Pai pode curar de verdade? Faça deste momento um divisor de águas. Não apenas escute, ouse tomar sua própria decisão. Atravesse o orgulho, supere o medo. Voltar não é retroceder, é corajosamente escolher a vida de novo. Se essa palavra ecoou em seu coração e você sente que precisa declarar publicamente esse desejo de reencontrar propósito, escreva nos comentários: eu volto para casa. Transforme seu comentário em uma oração, uma semente plantada no solo da esperança. Seja intencional, mesmo se as emoções tentarem te paralisar, porque a decisão de voltar, mesmo que frágil, abre a porta para o alívio e para um recomeço cheio de significado. O Pai já está à porta, esperando não apenas para acolher, mas para restaurar tudo o que parecia perdido. E sabe o que é mais surpreendente? Há algo ainda mais profundo escondido nessa história, algo que pode subverter todas as suas crenças sobre perdão, propósito e descanso. Prepare-se para descobrir o inesperado logo adiante, porque a próxima revelação pode transformar sua vida de dentro para fora.
O lamento do choro contido de Joquebede ecoava entre as paredes frias de uma casa escondida, enquanto seus braços apertavam com força o pequeno corpo frágil de Moisés. Ela sentia o peso estrangulador daquela ansiedade sufocante que rouba o ar de uma mãe. O medo dilacerante pelo futuro dos filhos. As noites eram longas, povoadas pelo pavor de perder aquele bebê precioso sob um decreto de morte. O aroma do recém-nascido misturava-se à atmosfera pesada de terror. Cada passo do Egito reverberava a ameaça, cada som podia anunciar o perigo. Seu coração batia acelerado, sufocado na angústia, enquanto ela tentava abafar qualquer ruído, qualquer sinal de vida que entregasse o seu segredo. Não havia sono, descanso era uma miragem, porque a ansiedade tomava conta do corpo e da mente, como se o próprio suspiro fosse perigoso demais. Naquele quarto escuro, Joquebede olhava nos olhos do filho, perguntando-se onde Deus estava no meio daquele caos. Como confiar que existe um Deus que acalma a mente diante da brutalidade do mundo? Ela ouvia sussurros do desespero. E se não der certo? E se eu perder o controle? E se o mal vencer? Ansiedade, pavor, insegurança. Tudo isso invadia cada fibra dela. Como acontece com tantas mães e pais que carregam nos ombros o peso esmagador de proteger aqueles a quem mais amam. Mas havia em Joquebede algo que queimava mais forte que o pânico. Uma fé silenciosa, uma confiança rebelde contra toda lógica. O texto sagrado revela esse detalhe precioso. Por la fé, Moisés foi escondido por seus padres. Hebreus 11:23. Não foi coragem humana, não foi ousadia de carne. Foi a fé, um fio invisível que liga o desespero ao impossível, que a moveu. No momento em que todo o Egito apertava o sufoco ao redor de sua família, Joquebede escolheu confiar. Optou por agir, mesmo sem garantia aparente de vitória, porque crer em Deus, quando tudo ao redor grita perigo, é o antídoto mais radical contra a ansiedade. Imagine a tensão daquela manhã em que, depois de meses lutando contra tudo e todos, Joquebede tece um cesto, sela as bordas com betume e ajusta um cobertor para que seu pequeno não sinta o frio da água. Não há nenhum milagre visível, não há anjos manifestos. Só um gesto de entrega, colocar o que mais se ama nas mãos do Senhor. Cada nó, cada dobra, cada prece murmurada era carregada de uma esperança que transcende a razão. Ao lançar Moisés sobre o rio, ela não estava apenas tentando salvá-lo do extermínio físico, ela estava também se libertando da tirania da ansiedade, da ilusão de controle absoluto, da crença mentirosa de que só há segurança se você mesmo vigia tudo. E não é exatamente assim que os pais sentem hoje? Tantos de nós vivemos sufocados pela preocupação, tentando antecipar todo o mal, controlar cada escolha, responder por cada passo de quem amamos. Achamos que o futuro de nossos filhos depende de nunca fraquejarmos, de nunca descansarmos. Mas a palavra de Deus explode como um sopro de alívio. Pela fé, eles foram escondidos. Pela confiança radical no Deus que tudo vê, Joquebede e Anrão desafiaram a lógica do medo. Isso significa que você pode colocar nas mãos do Senhor aquilo que te aterroriza. Pode entregar o que é mais amado ao cuidado de um Deus que nunca dorme e nunca falha. Esse é o segredo subversivo dos que encontram descanso em meio ao caos. Não é a ausência de problemas, é a presença de uma confiança maior que a ansiedade, uma certeza de que Deus está presente onde você não pode alcançar, cuidando de cada detalhe, acalmando tempestades invisíveis, guardando o futuro dos seus filhos, mesmo quando você não enxerga a saída. Talvez você esteja agora com o peito apertado, com a mente dominada por medos sobre o amanhã, sobre as escolhas e os perigos que rondam quem você ama. E se eu te dissesse que parte da libertação começa no momento em que você para de tentar controlar tudo
e simplesmente coloca no rio da providência divina aquilo que tanto te angustia? Você reparou que o maior ato de cuidado de Joquebede foi também o maior ato de entrega? Ela protegeu, sim, escondeu, sim. Mas chegou o dia em que ela precisou dizer: Deus, o Senhor ama mais do que eu. O Senhor pode mais do que eu confio. E foi ali que o milagre começou a se desenhar, não com trombetas, mas no silêncio de um coração rendido. O que impede você de experimentar esse mesmo alívio hoje? Será que suas tentativas de controlar são, na verdade, uma armadilha que só aumenta a ansiedade? Quantos pais e mães não percebem que, ao tentar ser onipotentes, acabam se afundando ainda mais na insegurança? E se a verdadeira paz mental não está em garantir a segurança perfeita, mas sim em depositar seus filhos sobre as águas do cuidado celestial? A mente só encontra sossego quando entende que existe um Deus que vê, que sabe, que intervém. Não ache que fé é algo passivo. Fé é ação que se move apesar do medo, é escolha de soltar, é o exercício de confiar no amor maior de Deus, até mesmo quando tudo parece fora de controle. Se hoje sua ansiedade pelo futuro dos filhos rouba seu ar, consome seus pensamentos a ponto de te impedir de viver em paz, lembre-se que Joquebede foi mãe como você. Sentiu o pânico, chorou escondida, tremeu de medo. Mas ela ousou apostar em um Deus que cuida. O mesmo Deus que fez um bebê flutuar acima da morte, que guiou aquela cesta até as mãos de Faraó, que reescreveu destinos, é o Deus que está atento ao futuro de quem você ama. Você consegue entender o impacto disso? O que você entrega, Deus guarda. O que você não pode proteger, Ele sela. O que você não vê, Ele vigia. Ao confiar de verdade, você finalmente respira fundo, rente à promessa. Ele cuida dos seus filhos mais do que você pode imaginar. Se esta palavra mexeu com seu coração, escreva nos comentários agora: Senhor, entrego meus filhos ao teu cuidado. Este é um ato de coragem espiritual, um gesto público de rendição e fé. Chega de viver sufocado pelo medo de perder o controle. Declare com ousadia que sua confiança está naquele que acalma tempestades internas e externas, aquele que garante descanso profundo até em meio ao caos. Você está pronto para fazer isso? Imagine o que pode acontecer quando você deixa de alimentar fantasmas e começa a alimentar sua esperança. E se o alívio que você busca não estiver em mais planos, monitoramento ou vigilância, mas sim na confiança simples e poderosa que transforma ansiedade em descanso e medo em fé genuína? Há real libertação quando se entrega o que é mais valioso a quem é infinitamente bom. Mas isso não é tudo. Existe um detalhe escondido na história de Joquebede que poucos enxergam, e descobrir isso pode transformar completamente o modo como você lida com suas próprias batalhas de ansiedade e entrega. Os olhos de Abraão percorriam o horizonte árido, o vento do deserto trazendo o gosto amargo da espera. As noites caíam frias sobre sua tenda, e cada estrela acima parecia uma promessa cintilante, mas nenhuma delas descia ao chão como resposta concreta. Décadas haviam se passado desde que o primeiro sussurro do Eterno tocara seu coração. De ti farei uma grande nação. Os cabelos de Sara, que outrora reluziam esperança, agora carregavam o cinza do tempo, e o ventre dela, há muito silenciado, tornara-se sinônimo de impossibilidade na mente de quem assistia de fora. Mas para Abraão, a ansiedade crescia como vento forte, roubando-lhe o ar, apertando-lhe o peito, trazendo aquela pergunta cortante: será que Deus se esqueceu das palavras que jurou a mim? O silêncio era ensurdecedor, e os passos do patriarca, por mais que buscassem descanso, tropeçavam sobre promessas não cumpridas e o peso insuportável de uma fé testada até o limite. Havia noites em que ele olhava para Sara dormindo e sentia a mente rodopiar, entrelaçando lembranças da voz divina com a dureza das circunstâncias.
Porque a fé, às vezes, também é conflito, é guerra interior, é o grito sufocado pela espera que parece eterna. Você sente essa dor, esperar algo que Deus prometeu e ver o tempo escorrer pelos dedos, como areia fina sem que nada mude. A mente teima em acusar. Será que a ansiedade é um sinal de que você perdeu o caminho, de que não creu bastante, de que não é digno da promessa? Quantas vezes você acorda com o coração disparado, tenta se acalmar com frases de efeito, mas só consegue acelerar ainda mais o ciclo de pensamentos? E se não acontecer? E se eu estiver enganado sobre o que esperei? Ainda há quem repita: o tempo de Deus é perfeito. Mas na solidão do seu quarto, você se pergunta se esse tempo realmente existe para você, ou se as promessas são para outros, não para a sua história. Como seguir respirando fundo quando a angústia de cada novo dia é ver que o milagre ainda não veio, que o ventre do seu futuro continua estéril, que a realização parece sempre repousar num amanhã que nunca chega? É nesse cenário de conflito profundo que a história de Abraão se torna um espelho. Não apenas o ícone do homem de fé, mas o retrato vivo de alguém que, noite após noite, lutou contra o desespero de ver os anos se multiplicarem sem resposta. Havia momentos em que tudo doía. Não era só a dúvida, mas o medo de ter interpretado errado, de ter confundido seus próprios desejos com a voz celestial. Sara, partícipe desse drama, também oscilava entre o choro em segredo e as tentativas de forçar a bênção pelas próprias mãos. E quantas vezes você faz o mesmo? Tenta dar um jeitinho, gerando Ismaéis de ansiedade, buscando atalhos, porque a espera parece insuportável, porque o ar falta quando o coração se desespera. Mas há algo profundamente subversivo aqui. O segredo de uma mente calma e de um descanso verdadeiro não está em receber a promessa imediatamente, mas em saber que El que prometió é fiel. Hebreus 10, 23. Fiel, mesmo quando o tempo parece cruel. Fiel, apesar de toda lógica gritar o contrário. Fiel, ainda que a ansiedade queira te convencer de que nada mais faz sentido. E se tudo o que você viveu até agora não for um castigo, mas um preparo? E se o aparente silêncio de Deus for, na verdade, um convite para que você descubra uma paz que não depende de circunstâncias, uma calma que nasce no meio do deserto, quando você crê que o Eterno não falha nas suas palavras? Jesus é aquele que penetra a densidade dessas noites longas, que entra no meio da tua ansiedade e fala baixinho. Eu acalmo seus pensamentos, sou o descanso que sua alma busca. Não é a ausência de dor que prova a fidelidade divina, e sim a capacidade de confiar, de respirar fundo e entregar, dia após dia, a inquietação que sufoca. Abraão, já sem forças, rendeu-se não à desistência, mas à confiança de que a promessa não depende do relógio humano. O milagre de Isaac nasceu não num momento de ansiedade, mas no instante em que um riso desacreditado escapou do desespero, quando o impossível visitou a tenda de quem já não esperava mais nada. E o riso foi chamado de Isaac, porque só Deus é capaz de transformar cinzas em alegria. Você percebe o choque aqui? O que nos ensinam sobre ansiedade é, na maioria das vezes, insuficiente. Dizem para relaxar, para deixar nas mãos de Deus, mas não te contam que o processo da espera pode ser o próprio lugar do teu encontro mais profundo com o Senhor. O que poucos percebem é que a espera não é castigo, é treinamento, não é ausência de resposta, é preparação do solo. Que tal desafiar aquela velha crença de que, quanto mais você tenta controlar, mais perto está da bênção? A verdade é disruptiva. Quanto mais você solta, mais Deus pode surpreender. E se te ensinaram que fé é nunca duvidar, estão errados. Fé é avançar apesar das dúvidas, é acordar com medo e ainda assim caminhar em direção ao horizonte, mesmo quando parece impossível respirar. Os desertos não são lugares de morte, mas cenários de nascimento de promessas.
Chegou a hora de confrontar aquela ideia sufocante de que Deus só se manifesta quando tudo está calmo. Não se engane, quando a ansiedade te rouba o fôlego, o Espírito Santo sussurra: eu sou tua respiração, eu te dou descanso. Hoje, a promessa pode parecer distante, mas ela está mais viva do que nunca, porque o Deus que prometeu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vela por sua palavra para a cumprir. Se você sente que está à beira de desistir, pare um instante e reflita. Talvez seja exatamente agora o momento em que a promessa está mais perto de romper sobre o impossível da sua vida. Deixe que esse segredo sacuda tudo em você. O tempo da espera não é desperdício, é lapidação. A ansiedade quer seu coração, mas Jesus já te ofereceu um lugar de repouso, mesmo no meio da batalha. E se sua mente está cansada de esperar, lembre-se que Abraão também cansou. E foi no dia em que a esperança parecia perdida que Deus escolheu agir. Não caia na armadilha de comparar sua história com a dos outros, porque a promessa tem endereço certo. Deus não falha. O que Ele prometeu sobre você é irrevogável, mesmo que toda circunstância diga o contrário. Agora, faça uma escolha ousada. Se você precisa que essa promessa se cumpra sobre sua vida, declare nos comentários: hoje entrego minha ansiedade e descanso na fidelidade do Senhor. Escreva em público como um ato de fé, porque cada palavra digitada é uma semente lançada no solo da confiança. E Deus honra quem ousa crer, mesmo quando parece loucura. Não permita que a angústia do que não chegou roube o ar dos teus pulmões ou paralise teus sonhos. Algo maior está em movimento no invisível, e a história de Abraão grita que há esperança, mesmo para quem já perdeu a força de esperar. Mas prepare-se, existe uma verdade ainda mais potente pronta para ser revelada. O corpo de Lázaro já estava há 4 dias no túmulo quando Maria e Marta, consumidas por uma ansiedade sufocante e um tipo de luto que rouba o ar, se agarravam à última esperança de descanso para suas mentes devastadas. O cheiro da morte já dominava o ambiente, os ruídos de desespero cortavam o silêncio da casa, e o futuro parecia totalmente absorvido pelas sombras do fim. Era a experiência máxima do medo, o medo da morte, da perda definitiva, da separação que parece irreversível, daquela dor que não pode ser contida ou acalmada. A atmosfera era tão densa que até respirar se tornava um esforço, como se a própria ansiedade drenasse o último resquício de paz, de alívio, de qualquer promessa de consolo. Tudo o que restou foi a sensação de vazio, a pergunta: e se tudo acabar aqui? O terror silencioso de que talvez nem mesmo Deus pudesse mudar aquilo. Marta, a irmã mais velha, rompeu a barreira entre a resignação e a esperança quando encontrou Jesus vindo ao seu encontro. Ela exclamou, num misto de fé e decepção: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A dor da ausência, o tempo que parece ter vencido, a ansiedade que embriaga a mente com pensamentos de impotência, tudo isso se derrama no olhar de alguém que não encontra mais descanso nem no sono, nem nas palavras de consolo humano. Marta verbalizou o que talvez você já sentiu, a sensação de que mesmo Deus está atrasado para intervir, que a promessa de vida se perdeu no caminho, que nada resta além da angústia do fim. Mas Jesus, diante da tumba, não reage com respostas filosóficas ou discursos abstratos. Ele a encara, penetra o véu do sofrimento com uma revelação extraordinária e ali expande a compreensão humana sobre a morte, a ansiedade e o verdadeiro descanso. Yo soy la resurrección y la vida. Eu que creio em mim, aunque esté muerto, vivirá. Nesse instante, Jesus não promete apenas consolo para a alma ou alívio temporário para a mente. Ele se apresenta como a própria fonte de vida eterna, como aquele que transforma o desespero do fim em um novo começo. Ele coloca um limite claro no poder da ansiedade. O medo pode até tentar roubar o ar,
paralisar a esperança, mas não tem autoridade sobre quem está nas mãos de Deus. O eco de sua declaração ressoa até hoje, confrontando a angústia que nos toma quando pensamos na morte, nos finais inevitáveis, nos ciclos que nos parecem definitivos. O ponto de virada da história não está no retorno de Lázaro à vida, está naquilo que Jesus revela, seu poder de calar o terror, de devolver à mente o sossego, de dar ao coração um descanso que ultrapassa qualquer fronteira humana. O que Marta e Maria precisavam não era de explicações, mas de uma presença que redefine a lógica da existência. Você já se viu assim diante do fim, com o peito apertado, o pensamento acelerado, sentindo que a ansiedade te suga, que não há respiro possível diante do temor da morte? Sente o peso de cada despedida, de cada notícia ruim, como se a mente nunca conseguisse repousar, como se a paz estivesse sempre fora de alcance. Talvez a sua angústia não seja por um corpo no túmulo, mas por relacionamentos mortos, sonhos sepultados, ou pelo medo do desconhecido que cada dia traz. Talvez a sua dor seja a de acordar com o coração acelerado, como se o tempo estivesse sempre prestes a acabar, e você se esquecesse de respirar fundo, de confiar. Nesse lugar onde a ansiedade faz tudo parecer mais escuro e apertado, Jesus chega para declarar: eu sou a vida que devolve o fôlego, a ressurreição que arranca o desespero pela raiz, o descanso que você não encontra em explicações, mas só em mim. Aquele túmulo escancarado não era o fim para Lázaro. Com uma voz que rasga a atmosfera da morte, Jesus ordena: Lázaro, venha para fora. E o impossível se tornou realidade. A vida venceu, o pranto deu lugar à esperança, e o descanso inundou de novo a casa antes marcada pelo luto. Se até a morte obedece ao comando do Senhor, o que impede que a ansiedade que te sufoca também seja silenciada por Ele? O que limita o poder de Jesus de acalmar sua mente e te dar descanso agora, neste instante, independentemente do que parece não ter solução? Se o medo tenta te prender, lembre-se, nem a morte pode impedir a manifestação da vida que há em Cristo. E é essa vida que se coloca diante das suas situações mais desesperadoras, disposto a trazer luz, paz e um alívio tão profundo que vai além do entendimento humano. Talvez você tenha ouvido que a morte é o fim, que não há resposta para o último suspiro, que a ansiedade diante da finitude é inevitável. Mas e se eu te dissesse que essa ansiedade não é absoluta, que o medo da morte pode ser derrotado por uma presença sobrenatural, capaz de restaurar até aquilo que morreu? O que aconteceria se você entregasse o pânico, os pensamentos acelerados, o medo do desconhecido, nas mãos daquele que já venceu a própria morte? Não é apenas sobre sobreviver, mas sobre experimentar uma paz inacreditável mesmo no meio do fim. Quando você compreende que existe um poder capaz de devolver vida, de transformar o pranto em riso e de restaurar tudo o que parece perdido, seu interior é inundado por uma confiança que te permite respirar de novo, com a certeza de que o descanso vem de uma fonte inesgotável. Essa verdade é para você que sente a alma cansada, que enfrenta noites longas, prisões de pensamentos inquietos e a ansiedade do fim. A presença de Jesus não apenas acalma, ela reinventa a realidade, traz nova cor ao que parecia sombrio, faz florescer consolo onde só havia angústia. Ele não promete ausência de dor, mas garante: onde há luto e morte, Ele pode entrar, calar o medo e dar um novo significado a tudo. Em Cristo, até o luto recebe sentido, porque a vida não termina num túmulo. Começa ali um novo tempo para quem crê. Você está disposto a entregar seu medo mais profundo ao único capaz de devolver seu fôlego e repousar sua mente? Então, escreva nos comentários: Jesus, traga vida onde há morte em mim. Faça disso uma declaração pública de fé, um ato de coragem diante de tudo que tenta te paralisar.
E sabe o que é mais impactante? Nem Lázaro pediu para voltar à vida. A intervenção de Jesus não depende da sua força, mas da sua vulnerabilidade, da sua entrega, do seu reconhecimento de que sozinho você não vence o medo nem encontra descanso duradouro. Olhe para a sua jornada e se pergunte: até quando você vai permitir que a ansiedade dite o ritmo do seu coração? Quem disse que você precisa aguentar tudo sozinho? Talvez o que falta é abandonar o controle e convidar Jesus para ocupar o centro da sua história, para transformar cada perda, cada temor, cada silêncio opressor em um testemunho vivo da presença que restaura todas as coisas. Quando a ansiedade pelo fim invade sua mente, lembre-se, nenhuma noite é longa demais para que a luz de Cristo não resplandeça. Nenhum medo é grande demais para o amor perfeito que lança fora todo o pânico. Não permita que a dor da perda dite suas escolhas daqui para frente. Respire fundo. Permita que o Espírito Santo te conduza a um descanso sobrenatural, a um novo sentido para cada minuto de vida, a uma confiança tão firme que, mesmo diante do impossível, você pode proclamar: a minha história não termina aqui. E será que você já percebeu que a maior reviravolta da sua vida pode estar justamente nos momentos em que tudo parecia acabado? Não é sobre aprender a lidar com a ansiedade, mas sobre render cada área àquele que ressuscita sonhos, cura lutos e faz do medo uma oportunidade de experiência profunda com a vida verdadeira. Mas espere, o que vem a seguir não é só uma continuação. É o chamado para você experimentar algo radicalmente novo. Não saia sem orar, sem dar a Deus a chance de transformar sua ansiedade pelo fim em um recomeço de paz e de confiança. Deixe nos comentários aquilo que você mais teme perder. Declare seu desejo de receber a vida abundante de Jesus sobre cada área que parece morta. Você vai perceber. O verdadeiro descanso não está na ausência de problemas, mas na presença do ressuscitado. Se você sente que essa mensagem falou com sua alma, está na hora de se posicionar, de assumir publicamente que deseja viver sem o peso consumindo sua mente, porque há uma nova história sendo escrita para você agora mesmo. Você já sentiu como se estivesse sendo esmagado por dentro? Como se o ar faltasse, mesmo com os pulmões cheios? A ansiedade tem esse poder. Ela não grita, mas sufoca em silêncio. Ela invade aos poucos, tirando o brilho dos dias e o repouso das noites. É um cansaço que não tem explicação, um peso no peito que ninguém vê, mas que torna cada passo mais difícil. Você tenta sorrir, tenta manter a rotina, mas por dentro parece que está desmoronando. A mente não para, os pensamentos se atropelam, criando um nó na garganta que não se desfaz. E então surge aquela pergunta que consome: será que Deus me esqueceu? Essa foi a angústia que tomou conta de Jó. Um homem íntegro, fiel, alguém que caminhava com Deus. Mas em um único momento perdeu tudo: filhos, riquezas, saúde. Imagine o desespero. Imagine acordar e perceber que tudo o que você construiu foi arrancado sem aviso. Jó se viu soterrado por dores que ele não conseguia entender. O chão debaixo de seus pés se abriu e a única coisa que restou foi sua fé. Uma fé abalada, machucada, mas ainda viva. Na escuridão do sofrimento, Jó gritou por respostas. Ele clamou por alívio, pediu para entender o motivo da dor. E talvez seja exatamente isso que você também esteja fazendo. Perguntando o porquê, tentando encontrar lógica onde só há caos. Mas há algo poderoso que Jó disse, mesmo mergulhado em sua angústia. Mas ele conhece o caminho por onde ando, e se me pusesse à prova, sairia como o ouro. Jó 23:10. Há uma profundidade nessa declaração que atravessa os séculos e toca sua alma hoje. Jó não entendeu o que estava acontecendo, mas escolheu confiar que Deus estava vendo cada passo, mesmo quando seus olhos estavam cobertos de lágrimas. Ele acreditava que, apesar da dor insuportável, havia um propósito sendo forjado. Assim como o ouro precisa do fogo para ser purificado, a alma, às vezes, precisa do deserto para ser moldada.
Talvez o que te consome hoje seja essa sensação de sufocamento diante de problemas que parecem não ter fim. Você já tentou de tudo, já orou, já chorou, já silenciou, mas nada mudou. O medo do amanhã te paralisa e o presente é um fardo que te rouba o ar. Mas e se eu te dissesse que essa fornalha está purificando você? Que mesmo que você não veja, Deus está trabalhando? O sofrimento não é evidência da ausência de Deus. Na verdade, pode ser o palco onde ele revela sua presença de forma mais intensa. Jó teve sua vida devastada, mas seu caráter foi refinado. O processo foi doloroso, mas o resultado foi glorioso. E com você não será diferente. Se essa mensagem está tocando sua alma, escreva nos comentários: Senhor, mesmo sem entender, eu confio. Essa declaração não é apenas um comentário, é um ato de fé, uma entrega em meio ao caos, um grito silencioso de alguém que escolhe confiar mesmo no escuro. Porque a verdade é que o fogo não destrói o ouro, ele revela o que é puro, e Deus está te purificando, mesmo que você não consiga perceber. Mas aqui vem uma pergunta que poucos se atrevem a fazer. Será que sua ansiedade realmente vem da falta de fé? Ou será que ela nasce da ilusão de que você deveria estar no controle de tudo? Esse é o ponto onde muitos tropeçam. Querem crer em Deus, mas não conseguem largar o volante. Querem paz, mas se recusam a soltar o peso. A verdade é que o controle é uma prisão disfarçada de segurança. E Jesus te convida hoje a abrir mão, a entregar, a descansar. Não com a falsa paz que o mundo oferece, mas com o verdadeiro descanso que vem dele. A ansiedade aperta, sufoca e isola. Mas quando você entende que está nas mãos de um Deus que te vê, que te conhece e que jamais perdeu o controle, algo muda dentro de você. Não é mágica, não é fórmula, é fé. Fé que cresce na dor, fé que floresce no deserto, fé que te lembra que você não está sozinho, mesmo quando tudo em volta parece dizer o contrário. Respire fundo, permita-se sentir essa mensagem. Deus está te chamando para confiar, para entender que o que parece o fim pode ser o recomeço de algo infinitamente melhor. Jó não teve suas respostas imediatamente, mas teve sua fé refinada, e no final foi restaurado em dobro. Você pode não ver ainda, mas o mesmo Deus que levantou Jó está preparando a sua virada. Não desista. Não se entregue ao desespero. O fogo não vai te consumir, vai te transformar. Você já sentiu aquele frio na barriga que surge sem motivo claro? O coração começa a acelerar, as mãos suam e uma angústia invisível se instala como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Você olha para o futuro e tudo parece incerto, ameaçador, como uma estrada coberta por neblina espessa. A ansiedade se alimenta exatamente disso, daquilo que você ainda não sabe, daquilo que não pode controlar. Ela te paralisa, te aprisiona em suposições e transforma cada pequeno desafio em uma muralha intransponível. É como caminhar em uma corda bamba, sentindo que a qualquer momento tudo pode desmoronar. E no fundo, o que grita dentro de você é: e se eu não der conta? E se tudo der errado? Esse foi o dilema de Josué, um homem que por anos viveu à sombra de Moisés, seu mentor, o grande líder de Israel. Mas então chegou o momento em que Josué teve que assumir o comando. O povo estava diante da terra prometida e a responsabilidade de conduzi-los até lá caiu sobre os ombros dele. Imagine a pressão, imagine a expectativa de milhares de pessoas olhando para ele como se já tivesse todas as respostas. Só que Josué era humano. Ele sabia de suas limitações, de suas inseguranças, de seus medos ocultos. Ele carregava a dúvida: serei capaz? E talvez esse seja exatamente o grito escondido no seu coração. Você também foi colocado diante de situações maiores do que você. Desafios inesperados, decisões que envolvem outras pessoas, momentos em que não há margem para erro. E o medo do fracasso começa a corroer sua paz.
Mas foi nesse momento de vulnerabilidade que Deus falou com Josué de forma clara, direta e poderosa. Não te ordenei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa não foi apenas uma palavra de encorajamento, foi uma convocação espiritual. Deus não pediu para Josué ser forte, ele ordenou, porque sabia que o medo viria, sabia que a ansiedade sussurraria mentiras, e por isso ele deixou claro: eu estou com você. Quando você entende isso, algo muda. O medo pode até continuar ali, mas ele já não te comanda. A incerteza pode permanecer, mas você não é mais dominado por ela. Deus não prometeu a Josué que tudo seria fácil, mas prometeu presença, prometeu direção, e isso muda tudo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da vida, à beira de algo novo, mas completamente tomado pelo medo. E se eu te dissesse que Deus não te colocou aí por acaso, que Ele viu em você capacidade, mesmo quando você só vê falhas, que Ele já preparou os recursos, os apoios, as estratégias, tudo, antes mesmo de você dar o primeiro passo? Se essa palavra te alcançou, declare com fé nos comentários: eu não vou parar por medo, Deus está comigo. Não escreva isso apenas como um gesto simbólico. Faça dessa frase sua âncora, sua bandeira de coragem, porque há um detalhe nessa história que muitos ignoram. Josué não assumiu o comando sozinho. Antes disso, ele passou um tempo diante da Arca da Aliança. Ele se posicionou na presença de Deus. Ele buscou direção. E é isso que você precisa fazer. Não se trata apenas de ter coragem, mas de saber de onde ela vem. Coragem que nasce da confiança, da certeza de que, se foi Deus quem te colocou nesse caminho, Ele mesmo vai sustentar cada passo. O medo do futuro é real, mas não pode ser maior que a fé em um Deus que já viu o final da história. Você pode não ter todas as respostas agora, mas tem o autor da sua vida caminhando ao seu lado. E isso basta, porque a ansiedade sempre tentará te convencer de que você está sozinho, de que tudo depende de você. Mas isso é mentira. A verdade é que o Senhor vai à sua frente. Ele prepara o caminho, remove os obstáculos e abre portas que ninguém pode fechar. E aqui vai uma verdade que pode mudar sua perspectiva completamente. O medo que te paralisa pode ser exatamente o sinal de que você está prestes a viver algo grandioso. O inimigo não luta contra quem está parado. Ele tenta abalar quem está prestes a avançar. E se o seu coração está em guerra, talvez seja porque o céu já decretou a sua vitória. Josué enfrentou muralhas, guerras, traições. Mas em nenhum momento ficou sozinho. E em todos os momentos, a promessa de Deus se manteve intacta. O mesmo vale para você. Então respire, levante a cabeça. Lembre-se, não é sobre sua capacidade, é sobre a fidelidade daquele que te chamou. A ansiedade grita, mas a voz de Deus é mais forte. Escolha ouvir essa voz. Escolha caminhar mesmo com medo, porque é na caminhada que o medo perde força e a fé se fortalece. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Porque essa jornada não foi só sobre histórias antigas, foi sobre a sua história. Cada dor que expusemos aqui, cada angústia sufocante, cada sensação de estar perdido, rejeitado, sobrecarregado ou esquecido, foi uma forma de Deus te dizer: eu vejo você. Talvez essa ansiedade que tem roubado o seu ar, tirado seu sono e drenado suas forças, não seja apenas um desequilíbrio emocional, mas um grito da sua alma pedindo socorro espiritual. E talvez você tenha vivido tempo demais tentando vencer isso sozinho, se afundando em silêncios que ninguém escuta, sufocado por pensamentos que ninguém entende. Mas hoje, Jesus estendeu a mão e você precisa decidir: vai continuar tentando sobreviver ou vai confiar naquele que prometeu te dar descanso? É agora que você precisa se posicionar,
porque existe um tipo de descanso que remédio nenhum pode oferecer. Existe uma cura que psicologia alguma alcança. E existe uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença de Jesus. Não se trata de merecimento, de força própria ou de tentar se consertar antes de buscar a Deus. Trata-se de entrega. E se você sente que esse vídeo falou direto com você, então a sua entrega precisa começar agora, não amanhã, não quando tudo melhorar. É aqui, no meio da tempestade, que Ele quer te encontrar. Respire fundo, sinta, porque chegou o momento de orar. E essa oração não é uma repetição religiosa. É uma conversa íntima entre você e o Pai que nunca te abandonou. Feche seus olhos se puder, ou apenas incline o coração onde você estiver. Vamos falar com Ele agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sozinho não consigo mais. O medo, a ansiedade, a dor, tudo isso tem me esmagado. Mas eu escolho agora entregar esse peso em Tuas mãos. Eu creio que Tu és o príncipe da paz, e eu preciso dessa paz desesperadamente. Entra hoje no meu coração, Senhor, traz descanso à minha mente. Me liberta das correntes invisíveis que têm me prendido por tanto tempo. Cura as feridas que ninguém vê. Me lembra todos os dias que eu não estou só. Eu confio em Ti. Eu confio nas Tuas promessas. E eu declaro, a partir de hoje, minha vida está em Tuas mãos. Amém. Se você sentiu essa oração, se ela mexeu com você, declare isso publicamente como um passo de fé. Comente agora aqui embaixo, eu cheguei até o final. Não por vaidade, mas como uma semente, uma confissão que rompe o silêncio. Porque há poder quando você declara aquilo que crê. E mais, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Seja canal de cura na vida de alguém. Lembre-se, o que você recebeu aqui, você também pode multiplicar. E se essa mensagem tocou seu coração, se algo despertou dentro de você, se inscreva no canal agora mesmo. Não é só um clique, é um ato de fé, um passo rumo à sua restauração. Quando você se inscreve, está dizendo, eu quero continuar essa jornada com Jesus, eu quero ser transformado todos os dias. Não é sobre número, é sobre destino, sobre não andar mais sozinho. Aqui você encontra direção, consolo e esperança. Aqui você se torna parte de uma comunidade que caminha junto rumo à cura. E ouça com atenção, o vídeo que está aparecendo agora na sua tela não é só uma continuação. É uma chave espiritual que pode destravar algo profundo na sua vida. O que você vai descobrir ali pode ser exatamente o que estava faltando para sua libertação total. Não ignore esse chamado. Clique, assista, mergulhe, porque o que vem a seguir pode selar algo poderoso no seu coração. Compartilhe, comente, inscreva-se. Faça isso não por mim, mas por você, por quem você ama, por quem ainda não ouviu que existe alívio para a alma cansada, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Agora vá, e não vá sozinho. Leve com você essa paz que excede todo entendimento, que essa seja apenas a primeira de muitas transformações. Te vejo no próximo vídeo e que a presença do Deus que acalma tempestades continue te guiando, até que tudo em você seja descanso.